Olá, bem-vindos ao canal Pura Matemática. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a regra da cadeia. A regra da cadeia é uma ferramenta que amplia bastante o nosso leque de funções que a gente vai conseguir derivar, tá? Porque ela trata da derivada de composição de funções. Tá? Ok? Vamos ver como é que é então? Bom, como eu disse, a regra da cadeia ela vai tratar da derivada de composição de funções. Tá? Até agora a gente viu a derivada de potências de x, de soma de potências de x, funções trigonométricas diretas, né? Seno de x, cosseno de x, da raiz de x, mas qualquer coisa um pouquinho diferente disso a gente ainda não viu como derivar. Por exemplo, qual é a derivada de seno de x ao quadrado? Né? A gente não sabe como derivar essa função ainda. Tá? É uma composição de duas funções. Então a regra da cadeia ela vai nos ajudar nesse sentido. Ela vai nos mostrar como se deriva uma composição de funções. Então, se a função g de x é diferenciável no ponto x e a função f de x é diferenciável no ponto g de x, então a função composta f bola g de x, f composta com g de x, também vai ser diferenciável no ponto x e a sua derivada vai ser dada por derivada de f de g de x é igual a f' de g de x vezes g' de x, ou seja, a derivada da f aplicada na função g vezes a derivada da função g. Basicamente, o que a gente tem que fazer é encontrar a composição, né? Quem é a função f e quem é a função g. Uma maneira fácil de enxergar isso é identificar quem é a função de fora, a função mais externa, e a função interna, a função de dentro. Identificando isso, vai ficar bem fácil de calcular pela regra da cadeia. Vamos ver alguns exemplos, tá? Calcule a derivada de h de x igual a seno de 2x ao cubo. Então a primeira coisa é identificar quem é a função f e quem é a função g para a função composta f composta com g, f bola g de x, tá? A função f é a função mais externa. Quem é a função de fora ali? A função de fora é a função seno de x. E a função de dentro, a função interna, seria a função 2x ao cubo. Então nós chamamos de g de x o 2x ao cubo. Agora a gente vai calcular as derivadas de f e de g. Derivada de f de x, derivada de seno de x é igual a cosseno de x. E a derivada de 2x ao cubo, é uma potência de x, passa o expoente para frente multiplicando e subtrai 1 ao novo expoente. Então é 6 vezes x ao quadrado. Então agora, o que nos diz a regra da cadeia? Eu vou pegar a função f' de x e vou aplicar nela a função g. Ou seja, onde tiver x na função f' de x, eu vou colocar a função g de x. Tá? Então a h' de x vai ser cosseno de 2x ao cubo. Observa que onde apareceu o x na função f', eu coloquei a função g de x, o 2x ao cubo. Tá? E depois multiplica por g' de x. A função g' de x é 6x ao quadrado. Tá? Então, a derivada de h é 6x ao quadrado vezes cosseno de 2x ao cubo. Tranquilo? Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 2. Calcule a derivada de y igual a raiz de x ao quadrado menos 5x mais 6. De novo, a gente sabe a derivada somente de raiz de x. Mas se eu tiver raiz de uma outra função, como é o caso aqui, como é que fica isso? Como é que funciona agora, né? É pela regra da cadeia, tá? Eu tenho a função f composta com a função g aqui, onde a função f de x é a função raiz de x. E a função g de x é a função que está dentro da raiz. A função g de x é x ao quadrado menos 5x mais 6. Então a função externa, a função de fora aqui é a raiz, e a função de dentro é aquele polinômio, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então agora a gente calcula separado as derivadas de f e de g. A derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Se não lembrar disso, usa a regra da potência. Né? A raiz de x é x elevado a 1 meio. Então, a regra da potência é passa o expoente para frente e subtrai 1. Tá? Então, ajustando isso, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. E a derivada da função g, derivada do polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6, é 2x menos 5. Agora vamos aplicar a regra da cadeia. Então, é a função g
aplicada na função f', ou seja, onde tiver x na função f' de x, coloca a função g, então vai ficar 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado menos 5x mais 6, vezes a derivada da g, tá? Que é 2x menos 5. Tá? Então, a derivada da função y ali, y' é 2x menos 5 dividido por 2 raiz de x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, de novo, aqui a função de fora era a função raiz de x e a função de dentro era o polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? Mais um exemplo. Calcule a derivada de y igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 8 elevado a 5 terços. Então, aqui eu tenho uma função elevado a um determinado expoente. Nós vimos como calcular a derivada de uma potência de x. Agora eu tenho uma potência de uma função. Então, a mesma coisa. A gente vai identificar a função de fora, que agora é a potência 5 terços, alguma coisa elevado a 5 terços, ou seja, a função de fora é x elevado a 5 terços, e a função de dentro, a g, é aquele polinômio em parênteses ali. É o 3x ao quadrado menos 4x mais 8. Então, derivando f e g, nós temos derivada de f, passa o expoente para frente, subtrai 1. Isso vai nos dar 5 terços x elevado a 2 terços. E a derivada do polinômio da função g é 6x menos 4. Então, agora, de novo, a gente vai aplicar a regra da cadeia. Onde tiver x na função f' de x, eu vou colocar a função g de x, a função original g de x, tá? Então, vai ficar 5 terços vezes 3x ao quadrado menos 4x mais 8 elevado a 2 terços, vezes a derivada da g, vezes a derivada da função de dentro, tá? Que é 6x menos 4. Próximo exemplo. Y igual a x ao quadrado mais 1 elevado a menos 8. Tá? A mesma coisa, uma potência de x, agora com expoente negativo. Tá? Então, a função de fora, a função f, é a potência menos 8, algo elevado ao expoente menos 8, e a função de dentro é g de x igual a x ao quadrado mais 1. Então, aplicando as derivadas nessas duas funções, eu vou ter para f' de x menos 8, x elevado a menos 9, e para g de x, a g' de x vai ser 2x. Então vamos lá. No lugar do x da função f', eu vou colocar a função g, x ao quadrado mais 1. Então vai ficar menos 8 vezes x ao quadrado mais 1 elevado a menos 9, vezes a derivada da g, 2x. Então agora eu só vou aplicar aquela potência ali negativa, o expoente negativo inverte a base. Então vai ficar no numerador o menos 8 vezes o 2x, que dá 16x. E aquela base de x ao quadrado mais 1, ela vai para o denominador. Então, tudo isso dividido por x ao quadrado mais 1 elevado a 9. Agora, o próximo exemplo, eu vou tratar das funções trigonométricas, tá? A gente viu como calcular a derivada de seno de x, cosseno de x, tangente, secante, cossecante, cotangente de x. Agora, se tiver algo um pouquinho diferente disso, como é que fica, né? Então, na verdade, a gente vai ver agora seno de múltiplos de x, cosseno de múltiplos de x, tá? Como é que fica essas derivadas? É pela regra da cadeia, tá? Nesse caso, por exemplo, para a função seno de a vezes x, seria seno de 2x, seno de 3x, seno de π vezes x, tá? Seno de alguma coisa vezes x. Tá? A função de fora é a função trigonométrica, é o seno, e a função de dentro é aquele múltiplo de x, o a vezes x. Então, como é que vai ficar a derivada? A derivada do seno é cosseno, então cosseno de ax vezes a derivada de dentro. Mas a derivada de dentro é simplesmente o coeficiente do x. A gente já viu isso lá no início das regras de derivação. Tá? Então, a derivada de a vezes x é a. Logo, a derivada de seno de ax vai ficar a vezes cosseno de ax. Aí, para as outras funções trigonométricas, como é que fica? Derivada de cosseno de a vezes x. Derivada do cosseno é menos seno. Então, é menos seno de a vezes x vezes a. Derivada da tangente de a vezes x. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, vai ficar secante ao quadrado de ax vezes a. Continuando, derivada de secante de a vezes x. Derivada da secante é secante vezes tangente. Vai ficar secante de ax vezes tangente de ax vezes a derivada de ax, que é a. Depois, cotangente de ax. Derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, vai ficar menos cossecante ao quadrado de ax vezes a.
Depois, cossecante de A vezes x. Derivada da cossecante de A vezes x é menos cossecante vezes cotangente. Então, a derivada vai ficar menos cossecante de AX vezes cotangente de AX vezes A. Agora, mais um exemplo aqui, o último exemplo. Calcule a derivada de y igual a cosseno de raiz de 1 mais x ao quadrado. Se vocês observarem aqui, nós temos uma composição com três funções. Tá? Nós temos a função cosseno, a função raiz e depois a função polinomial. Então, é uma composição de três funções. É como se eu tivesse f composta com g composta com h. Então, primeiro vamos identificar essas funções. F de x é a função mais externa, a função mais de fora, ali é a função cosseno. Então, é cosseno de x. Depois vem a função raiz quadrada. Então, g de x é raiz quadrada de x. E por último, a função mais interna de todas é o polinômio, é o 1 mais x ao quadrado. Tá? Então, agora, como é que vai ficar a derivada dessa função usando a regra da cadeia? Tá? Então, primeiro eu vou derivar a f' de x, a derivada da f, a derivada de cosseno, é menos seno. Então, nessa função menos seno, que é a derivada da f, eu vou aplicar g composta com h. Então, eu vou aplicar a raiz de 1 mais x ao quadrado. Aí depois eu vou para a derivada da segunda função, da g, que é a raiz. A derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. E aí, nessa função, eu vou aplicar a função que está dentro da g, que no caso é h, é o polinômio, é 1 mais x ao quadrado. Então, aquele termo central ali corresponde a g' de h de x. Então, 1 sobre 2 raiz de 1 mais x ao quadrado. E aí, por último, multiplica pela derivada da função mais interna de todas, né? Que seria a função 1 mais x ao quadrado. A derivada desse polinômio é 2x. Tá? Então, ali está o h' de x. Portanto, a derivada dessa função cosseno de raiz de 1 mais x2 ficou menos seno de raiz de 1 mais x2 vezes 1 sobre 2 raiz de 1 mais x2 vezes 2x. Então a gente foi derivando de fora para dentro. Começou pela função mais externa, a função cosseno, e manteve tudo que vinha depois. Depois a função raiz e manteve o que estava dentro dela. E por último, a função polinomial, certo? Bom, a melhor forma de entender essa parte de regra da cadeia é praticando, tá? Então a ideia é que vocês façam cada vez mais exercícios e com o tempo vocês vão ir pegando a prática e vão olhar para uma função e a derivada vai sair naturalmente, tá? Vocês vão naturalmente enxergar essas funções mais externas e as funções mais internas, ok? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários para mim, que as mais frequentes eu respondo. A aula de hoje era isso, tá? Te inscreve lá no canal e acompanha os próximos vídeos. Bons estudos e até mais!